Era uma noite de terça-feira. A chuva fina batia no para-brisa enquanto João, um veterano das estradas com mais de 30 anos de profissão, seguia pela BR-116, rumo ao sul. A carga era pesada, o cansaço começava a apertar, mas a rotina já havia cimentado sua resistência. Ele estava sozinho como de costume, e a única companhia era o rádio, sintonizado numa estação de notícias que mal conseguia captar. De repente, um vulto na beira da estrada. João piscou, achando que era um truque da luz ou da própria fadiga. Mas não, lá estava, uma figura alta, de chapéu, parada sob a chuva, com uma mala surrada aos pés, um carona. João hesitou. Não era muito de dar carona, especialmente à noite, mas a imagem daquele homem tão estático e solitário o tocou. Reduziu a velocidade e parou alguns metros à frente. A porta do passageiro se abriu e o homem entrou sem dizer uma palavra. O cheiro de terra molhada e algo mais, algo antigo e úmido, preencheu a cabine. "Boa noite", disse João, tentando quebrar o silêncio pesado. O homem apenas acenou com a cabeça, o rosto escondido sob o chapéu, e se ajeitou no banco. João sentiu um arrepio. Havia algo de estranho naquele silêncio, naquela presença. Ligou o caminhão novamente e seguiu viagem. Os quilômetros se arrastavam. João tentou puxar conversa várias vezes, perguntando para onde ele ia, de onde vinha, mas o carona permanecia mudo, apenas observando a estrada através da janela molhada. Seus olhos, quando João arriscava um olhar de canto, pareciam vazios, como poços escuros. A tensão na cabine era palpável. João sentia um frio na espinha que não vinha do ar-condicionado. Aquele silêncio era opressor, quase sufocante. Ele começou a se arrepender de ter parado. A paisagem lá fora se tornava mais densa, a mata mais fechada, e a chuva, antes fina, agora caía com mais intensidade. "Senhor, o senhor não vai falar nada?", João perguntou, a voz um pouco mais alta do que o necessário. O homem virou a cabeça lentamente. João sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Debaixo do chapéu, ele não conseguia ver o rosto, apenas uma sombra profunda. Mas sentiu um olhar fixo sobre ele, um olhar que parecia penetrar sua alma. O caminhão começou a falhar. O motor tossiu, engasgou e as luzes do painel piscaram. João tentou manter o controle, mas o veículo parecia ter vida própria, puxando para a direita em direção ao acostamento. Ele pisou no freio, mas nada. O caminhão continuou a desacelerar, mas não parava. O carona, ainda em silêncio, estendeu uma mão. João viu a pele pálida, quase translúcida, e as unhas compridas e sujas de terra. A mão se aproximou do volante, mas não o tocou. Parecia apenas pairar ali, emanando um frio gélido. João sentiu o suor escorrer pela testa. "O que o senhor quer?", João conseguiu balbuciar, a voz embargada pelo medo. O caminhão finalmente parou, no meio do nada, sob a chuva torrencial. O motor morreu e a escuridão da noite engoliu tudo, exceto as luzes fracas do painel. O carona, pela primeira vez, fez um som. Não era uma voz, mas um sussurro gutural, como o ranger de ossos velhos. João não conseguiu entender as palavras, mas a intenção era clara. Ele não estava sozinho ali. E o carona não era deste mundo. O cheiro de terra molhada se intensificou, misturado com um odor adocicado e nauseabundo, como de flores mortas. João sentiu seus pelos se arrepiarem. Ele não conseguia se mover, paralisado pelo terror. O homem de chapéu permaneceu imóvel, apenas a respiração pesada de João preenchendo o silêncio. De repente, a porta do passageiro se abriu com um rangido. Uma rajada de vento gelado invadiu a cabine. O carona, sem fazer um único som, desceu do caminhão. João o observou pela janela, a silhueta esguia se misturando à escuridão da noite. Ele não olhou para trás, apenas caminhou lentamente para a beira da estrada e desapareceu na mata fechada. João ficou ali, o coração batendo descompassado, o corpo tremendo. Ele esperou por vários minutos, até que o medo deu lugar a uma necessidade urgente de fugir. Tentou ligar o caminhão, mas o motor não respondia. Ele estava preso. Horas se passaram.
A chuva diminuiu e os primeiros raios de sol começaram a clarear o horizonte. João, exausto e ainda em choque, finalmente conseguiu dar partida no caminhão. O motor pegou de primeira, como se nada tivesse acontecido. Ele acelerou, deixando aquele trecho de estrada para trás o mais rápido possível. Mas a experiência o marcou. Desde aquela noite, João nunca mais deu carona. E sempre que a chuva fina começa a cair na estrada, ele sente o mesmo arrepio e o cheiro de terra molhada, lembrando-o do carona silencioso que por uma noite dividiu sua cabine e seu medo. Ele sabe que há coisas na estrada que não podem ser explicadas, apenas sentidas, e algumas delas preferem o silêncio. Pedro era um caminhoneiro jovem, mas já com alguns anos de estrada nas costas. Ele adorava a liberdade da profissão, a paisagem mudando a cada quilômetro. Mas havia um trecho, na divisa entre São Paulo e Paraná, que sempre o deixava inquieto. Uma estrada antiga, pouco movimentada, com pouquíssima iluminação. Era uma madrugada fria e com neblina. Pedro dirigia com cautela, os olhos fixos na estrada, quando viu um farol à distância vindo em sua direção. Ele pensou, finalmente, outro caminhão. Mas algo estava errado. O farol não parecia se mover de forma linear. Ele balançava, subia e descia, como se estivesse em um terreno acidentado, embora a estrada fosse plana. Pedro reduziu a velocidade, a curiosidade misturada com uma pontada de estranheza. O farol se aproximava, mas não havia som de motor, nem o vulto de um veículo. Apenas a luz, forte e solitária, dançando na neblina. Ele piscou, esfregou os olhos. Seria cansaço? Mas a luz continuava lá, agora mais próxima. E Pedro notou algo ainda mais perturbador. A luz parecia vir de uma altura incomum, como se estivesse flutuando alguns metros acima do asfalto. O farol passou por ele. Não havia caminhão, nem carro, nem moto. Apenas a luz, que agora ele percebia ser um único foco de luz intensa, como um farol de caminhão desprendido, mas que se movia com uma inteligência própria. Ele olhou pelo retrovisor e viu a luz se afastar, balançando, até desaparecer na neblina. Pedro sentiu um calafrio. Ele já havia ouvido histórias de luzes estranhas na estrada, mas nunca tinha presenciado algo assim. Ele tentou racionalizar. Talvez fosse um reflexo, um truque da neblina. Mas a sensação de que algo inexplicável havia acontecido o acompanhava. Ele seguiu viagem, o coração batendo um pouco mais rápido. Chegou a um posto de gasolina algumas horas depois, ainda com a imagem do farol errante em sua mente. Enquanto tomava um café, puxou conversa com um frentista mais velho. Seu Zé, o senhor já viu alguma coisa estranha na estrada, tipo uma luz que flutua? Pedro perguntou, tentando soar casual. O frentista o olhou com um sorriso enigmático. Ah, meu filho, essa estrada tem suas lendas. O farol errante é o que o povo chama. Dizem que é o farol de um caminhão que caiu num barranco ali perto, muitos anos atrás. O motorista morreu e o farol dele ficou vagando, procurando o resto do caminhão. Pedro sentiu um arrepio. Mas como assim, um farol sozinho? Ninguém sabe explicar, mas muita gente já viu. Uns dizem que é a alma do caminhoneiro, outros que é um aviso para quem não respeita a estrada. Só sei que é bom não seguir essa luz. Ela sempre leva para o perigo. Pedro agradeceu, a história do frentista apenas reforçando o mistério. Ele continuou sua jornada, mas a imagem do farol errante ficou gravada em sua mente. Na viagem de volta, alguns dias depois, Pedro estava novamente naquele trecho da estrada. À noite, a neblina era ainda mais densa. Ele dirigia com um nó na garganta, esperando não ver a luz novamente. Mas lá estava ela, à distância, o farol solitário balançando na neblina vindo em sua direção. Pedro sentiu um pânico crescente. Ele tentou acelerar, mas a estrada estava escorregadia. A luz se aproximava rapidamente. E agora Pedro podia distinguir algo mais. Não era apenas um farol. Era uma luz que parecia ter uma forma, uma silhueta disforme por trás dela, como se algo estivesse carregando o farol.
Ele fechou os olhos por um instante, tentando afastar a visão. Quando os abriu, a luz estava a poucos metros de seu para-brisa, pairando no ar. E então, uma voz. Não uma voz audível, mas uma voz que ecoava em sua mente, fria e distante. Você não deveria estar aqui. Pedro gritou. Ele girou o volante bruscamente. O caminhão derrapou e por pouco não saiu da pista. Quando conseguiu estabilizar o veículo, a luz havia desaparecido. A neblina, de repente, parecia menos densa. Ele parou o caminhão, o corpo tremendo, a respiração ofegante, olhou ao redor, mas não havia nada. Apenas a escuridão da estrada e o silêncio da noite. Desde aquele dia, Pedro evita aquele trecho da estrada sempre que pode. E quando não pode, ele reza. Ele aprendeu que algumas luzes na estrada não são para guiar, mas para avisar. E que o farol errante é um lembrete constante de que nem tudo que brilha na escuridão é um sinal de esperança. Às vezes é um sinal de um perigo que não tem explicação. Carlos era um caminhoneiro experiente, acostumado com as longas horas e a solidão da estrada. Ele estava em uma viagem noturna pela Amazônia, um trecho de estrada que cortava a floresta densa, onde o único som era o do motor do seu caminhão e os ruídos da mata. Ele estava ouvindo música para espantar o sono quando o rádio começou a chiar. Pensou que era interferência, comum em áreas isoladas. Mas o chiado se tornou um murmúrio e então uma voz. Uma voz feminina, suave e melancólica, que parecia vir de dentro da própria floresta. Ajude-me, estou perdida. Carlos desligou o rádio, achando que era algum tipo de brincadeira ou falha na transmissão. Mas a voz continuou, agora mais clara, como se estivesse sussurrando em seu ouvido. Por favor, estou com medo. Ele olhou para os lados, para os retrovisores. Não havia ninguém. A floresta era uma parede escura e impenetrável. Ele sentiu um arrepio. A voz não parecia vir do rádio, mas de algum lugar próximo, talvez até de dentro da cabine. Não me deixe aqui sozinha. Carlos acelerou, o coração batendo forte. Ele tentou ignorar, mas a voz se tornou mais insistente, quase um lamento. Ele sentiu um frio inexplicável, mesmo com o ar-condicionado desligado. Ele se lembrou de histórias que ouvia nos postos de gasolina sobre espíritos da floresta, sobre almas perdidas que chamavam os viajantes para o interior da mata. Ele nunca acreditou, mas agora a voz era tão real, tão desesperada. Venha me encontrar, estou te esperando. Carlos viu uma pequena trilha, mal iluminada pelos faróis do caminhão, que se abria na lateral da estrada. A voz parecia vir de lá, chamando-o. Ele sentiu uma estranha compulsão para virar o caminhão e seguir o chamado. Ele lutou contra o impulso, agarrando o volante com força. Seus músculos estavam tensos. Ele sabia que era uma armadilha, mas a voz era tão persuasiva, tão cheia de dor. Estou com frio, venha me aquecer. O cheiro de orvalho e terra molhada se intensificou na cabine, misturado com um perfume adocicado, como de flores silvestres. Carlos sentiu uma tontura. Ele estava quase cedendo. De repente, um barulho alto, como um galho quebrando, veio da floresta. A voz parou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais assustador do que o chamado. Carlos acelerou, deixando a trilha e a voz para trás. Ele não olhou para trás, temendo o que poderia ver. Dirigiu por horas, até chegar a uma cidade e parar em um posto movimentado. Ele contou a história para um colega caminhoneiro, que o ouviu com uma expressão séria. Você teve sorte, meu amigo, disse o colega. Essa voz é velha, conhecida por aqui. É a mãe da mata, dizem. Uma mulher que se perdeu na floresta há muitos anos e nunca mais foi encontrada. Ela chama os homens para dentro da mata e quem a segue nunca mais volta. Carlos sentiu um frio na espinha. Ele havia escapado por pouco. Desde aquele dia, ele nunca mais ouviu música naqueles trechos de estrada. E sempre que o rádio começa a chiar, ele desliga imediatamente. Ele aprendeu que a floresta tem seus próprios segredos, e alguns deles é melhor não serem desvendados.
O chamado da floresta é um convite para um fim que ninguém deseja. Ricardo era um caminhoneiro que gostava de fazer suas paradas em locais conhecidos, com boa estrutura e segurança. Mas em uma noite de forte neblina, ele se viu obrigado a parar em um posto de beira de estrada que nunca tinha visto antes. O posto parecia antigo, com uma iluminação fraca e um letreiro quase apagado. As bombas de combustível estavam enferrujadas e o prédio principal parecia abandonado. No entanto, havia alguns caminhões estacionados e uma luz fraca vinha de uma pequena lanchonete. Ricardo estacionou seu caminhão e desceu, sentindo o ar frio e úmido da neblina. Ele caminhou em direção à lanchonete, a porta rangendo ao ser aberta. Lá dentro, alguns caminhoneiros estavam sentados em mesas, bebendo café e conversando em voz baixa. Um homem corpulento, com um avental sujo, estava atrás do balcão. Ricardo pediu um café e se sentou em uma mesa vazia, observando os outros caminhoneiros. Eles pareciam estranhamente quietos, seus rostos pálidos e seus olhos fixos no vazio. Ninguém parecia notar sua presença. Ele tentou puxar conversa com o caminhoneiro na mesa ao lado. Noite fria, não é? O homem apenas virou a cabeça lentamente, seus olhos sem vida o encarando por um instante antes de voltar a fixar o olhar no nada. Ricardo sentiu um arrepio. Havia algo de errado ali. O café chegou e Ricardo o bebeu rapidamente, sentindo o líquido quente descer por sua garganta. Ele tentou ignorar a estranheza do lugar e das pessoas. De repente, o homem atrás do balcão soltou uma risada rouca. Mais um para a coleção, ele murmurou. Mas Ricardo foi o único a ouvir. Ele sentiu um nó no estômago. Ricardo se levantou, pagou o café e saiu da lanchonete o mais rápido possível. Ao passar pelos caminhões estacionados, ele notou que todos eles eram modelos antigos, alguns parecendo ter saído de um filme de época, e todos estavam empoeirados, como se estivessem parados ali há décadas. Ele correu para seu caminhão, o coração batendo descompassado. Entrou na cabine, ligou o motor e acelerou, deixando o posto fantasma para trás. Ele olhou pelo retrovisor e viu a luz da lanchonete piscar e se apagar, e os caminhões desaparecerem na neblina. Ele dirigiu por horas, até chegar a um posto de gasolina conhecido, onde parou para abastecer. Ele contou a história para o frentista, que o ouviu com uma expressão de surpresa. Um posto ali, naquele trecho? Não existe posto nenhum por ali, senhor. É só mata fechada. Ricardo sentiu um calafrio ainda maior. Ele descreveu o posto, os caminhões, as pessoas. O frentista balançou a cabeça. Senhor, o único posto que existia por ali queimou há mais de 20 anos. Dizem que os caminhoneiros que estavam lá dentro morreram no incêndio. Desde então, ninguém mais construiu nada naquele lugar. Mas alguns motoristas juram que em noites de neblina o posto aparece e os caminhoneiros mortos ainda estão lá, esperando por companhia. Ricardo sentiu um terror gelado. Ele havia parado em um posto fantasma e as pessoas lá dentro eram almas perdidas. Ele havia bebido café com os mortos. Desde aquela noite, Ricardo nunca mais parou em um lugar desconhecido, especialmente em noites de neblina. Ele aprendeu que nem todas as paradas na estrada são seguras. Algumas são apenas ilusões, armadilhas para os vivos, onde o passado se recusa a morrer. E o café, às vezes, tem um sabor de luto. Lucas, um caminhoneiro que preferia as rotas menos movimentadas, estava cruzando uma ponte antiga, sobre um rio largo e escuro. Era uma noite sem lua, e a escuridão era quase absoluta, quebrada apenas pelos faróis do seu caminhão. Ele já havia passado por aquela ponte centenas de vezes, mas naquela noite algo estava diferente. Um lamento fraco, quase inaudível, parecia vir de debaixo da ponte. Lucas diminuiu a velocidade, pensando que talvez fosse o vento ou algum animal.
Mas o lamento se tornou mais claro, mais distinto. Era uma voz feminina chorando, chamando por ajuda. Lucas sentiu um arrepio. Ele se lembrou das histórias de La Llorona, a mulher que chora e aparece perto de rios, buscando seus filhos perdidos. Ele parou o caminhão no meio da ponte, o coração batendo forte. O lamento era agora alto e claro, vindo de baixo, como se a mulher estivesse na água, pedindo socorro. Lucas hesitou. Ele sabia que era perigoso, mas a voz era tão desesperada. Ele pegou uma lanterna e desceu do caminhão, caminhando até a beirada da ponte. Ele iluminou a água escura, mas não viu nada. O lamento se intensificou, parecendo vir de todas as direções. Ele sentiu um frio gélido, mesmo com o tempo abafado. O cheiro de água podre e algo mais, algo doce e fúnebre, preencheu o ar. Me ajude, por favor, meus filhos. Lucas sentiu uma mão fria tocar seu ombro. Ele gritou e se virou bruscamente, mas não havia ninguém. Apenas o lamento, agora mais próximo, como se a voz estivesse flutuando ao seu lado. Ele correu de volta para o caminhão, o pânico tomando conta. Entrou na cabine, ligou o motor e acelerou, deixando a ponte para trás o mais rápido possível. Ele olhou pelo retrovisor e viu uma figura branca, translúcida, parada no meio da ponte, com os braços estendidos em sua direção. Ele não parou até chegar a um posto de gasolina, onde contou a história para o frentista, que o ouviu com uma expressão de pena. Ah, meu filho, a Ponte dos Lamentos. Muita gente já ouviu essa voz. Dizem que é uma mulher que se jogou da ponte com os filhos depois de ser abandonada pelo marido. A alma dela ficou presa ali, chorando e chamando por ajuda. E quem para ajudar às vezes, acaba se juntando a ela no rio. Lucas sentiu um calafrio ainda maior. Ele havia escapado por um triz. Desde aquela noite, ele nunca mais parou na Ponte dos Lamentos. E sempre que cruza aquele trecho, ele acelera e reza para que a voz não o chame. Ele aprendeu que algumas pontes não são apenas passagens, mas portais para a dor e o desespero. E o lamento, às vezes, é um convite para o abismo.